Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia a todos vocês que estão acessando a este conteúdo. Meu nome é Leonardo Ferreira. Vamos diretamente, sem enrolações e perturbações, vamos direto ao início dessa nossa quarta aula sobre a cidade antiga de Fustel de Coulanges. Recapitulando aqui para minha cabeça engrenar, nós estamos no que eu chamaria de mini curso sobre essa obra genial e importantíssima da humanidade. O autor é Fustel de Coulanges, o nome da obra é Cidade Antiga. A Cidade Antiga é um livro indicado para você que quer conhecer os gregos e os romanos. Vamos lá. Os senhores se lembram de que nas últimas aulas nós falamos de algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, falamos das religiões antigas desses povos, do que nós chamamos de religião doméstica. Falamos sobre a formação da família a partir dessa religião. Falamos sobre a cidade, como a cidade era uma espécie de ampliação da família. Se você não assistiu às 3 aulas anteriores, não adianta assistir esta, porque a coisa ficará fora de contexto. Então, dica, assista a partir da primeira aula. Bom, se você já tiver entendido muito bem aqueles conceitos explicados nas primeiras aulas, então é o momento de nós estudarmos um pouco sobre como tudo aquilo mudou. Por onde começa o processo de mudança daquela estrutura social? Quando eu começar a falar aqui, vocês perceberão que a mudança que aconteceu nessa antiga moral, nessa antiga estrutura social, ela veio de dentro para fora. O que eu estou querendo dizer é que a própria forma de organização da família e depois da cidade, mas sobretudo da família, vai ser a semente da sua destruição. A própria forma como as instituições se comportavam e as regras que elas admitiam para os seus membros, a própria estrutura de pensamento daquela religião doméstica, daquelas crenças antigas, ela mesma vai plantar a sementinha das revoluções que acontecerão posteriormente. Em suma, a destruição da antiga moral e da antiga religião da família, da antiga organização social da família, ela é um desdobramento das suas instituições, da forma como as suas instituições estão ajeitadas, arrumadas. Com isso, eu quero dizer que, com o passar do tempo, aquela estrutura de família, que depois vai ser passada para a cidade, ao longo de um período grande de tempo, ela começa a criar dificuldades e desafios para ela mesma, obstáculos para ela mesma, obstáculos tão grandes que vão forçar a sua mudança.
Então, para localizar vocês no tempo, quando nós falamos da antiga moral da família, quando nós falamos de toda aquela formação familiar depois das cidades, é impossível precisar a data exata. Mas nós poderíamos, assim, chutar por alto que essa mentalidade toda, ela deve ter vigorado ali entre 1800, 1700 a.C., até mais ou menos 700, 800 a.C. A partir do século VII, VIII a.C., essa estrutura toda passa a ser atacada. E atacada por fatores que ela mesma criou. Atacada pelos seus próprios filhos, pelos seus próprios frutos. Vocês vão entender. Então vamos lá. A derrota daquela antiga formação familiar, ela se deu por duas causas principais. Primeira causa, a evolução do próprio espírito humano. Isso vai ser comentado muito na última aula, na próxima aula, na quinta aula, que é a última. Mas vocês vão perceber que há uma clara evolução do espírito humano em busca de instituições religiosas, de religiões e deuses mais abstratos, mais universais, mais desenvolvidos, né? Mais desenvolvidos. Esse é o primeiro fator. O segundo fator de destruição da antiga moral da família, da antiga instituição família, condensada na cidade, é que ela produziu a estrutura social da cidade, produziu uma classe à margem do sistema. Vocês vão entender como. Vai ficar muito claro, posso garantir. Quem destruiu a antiga moral da família, quem destruiu aquela organização antiga da família, foi uma classe que foi colocada à margem do regime. Aquela estrutura social chamada família, que depois ela foi ampliada e aplicada no que se chama de cidade, ela produziu uma classe que estava fora dela, pelo seu próprio desenvolvimento, pelas suas próprias regras, pelas suas próprias leis, produzem uma classe marginalizada, uma classe à parte, uma classe fora da cidade, uma classe fora da religião, do culto, uma classe fora do rigor daquelas instituições. E é esta classe que vai derrubar o sistema, o antigo sistema, né? Que vai abalar a coisa toda. Então, vamos fazer aqui um breve desenho de como estava a pirâmide social das cidades gregas e romanas por volta do século VII, VIII a.C. Veja, quando eu falo assim, é claro que vocês devem entender, vocês são inteligentes, provavelmente já entenderam, mas eu preciso avisar de qualquer maneira, que é claro que a coisa não foi, assim, estas revoluções e essa estrutura, ela não era idêntica em todas as cidades gregas e romanas. Há sempre uma particularidade. Mas é possível desenhar uma regra geral de um processo que aconteceu mais ou menos parecido em todas elas. Porque todas elas tinham a mesma estrutura social da família e todas elas produziram os mesmos efeitos que essa estrutura queria depois destruí-la ela mesma.
Então vamos fazer um quadro da sociedade daquela época. Vejam só. Lembrem-se da família. Lembrem-se do modo como aquela família estava estruturada, estava arranjada. Lembrem-se que o fundamento daquela convivência era o culto doméstico. O fundamento ali era o Deus doméstico. Lembrem-se também que existe um intermediário, o sacerdote, o pater, o pai de família. O pai de família, ele é a autoridade que representa o Deus, que representa a religião doméstica. Pois bem, lembrem-se também que quando um pai morre, ele transfere a sua autoridade de sacerdote e tudo o que nós já vimos que a isto acarreta, ele transfere essa autoridade ao seu filho. Mas não a qualquer filho, ao filho mais velho, ao primogênito. De modo que os outros filhos, seus irmãos, ficam sob a autoridade do irmão mais velho. Como é que se chamavam os possíveis herdeiros, ou seja, os filhos do pai de família, do pater? Qual era o nome que se davam a eles? Patrícios. São aqueles que vêm do pai. Patrícios. Mas perceba você, entre os patrícios existe um ramo que é o ramo principal, né? Pense, por exemplo, numa árvore. Pense, por exemplo, no tronco da árvore. Existe um ramo principal que é o ramo do filho mais velho e do primogênito. Então, pense no sacerdote, no sacerdócio sendo passado sempre para o filho mais, sempre para o filho mais velho, sempre para o filho mais velho, sempre para o filho mais velho. Então, ele nunca sai do mesmo ramo. Enquanto isso, os filhos mais novos vão se agregando a esse tronco, mas continuam sob a autoridade do pater, do sacerdote. Então percebam que com o passar do tempo, a própria formação e as próprias leis da família produzem uma primeira diferenciação entre os seus membros. Existe o ramo mais velho da família, os patrícios mais velhos, os patrícios herdeiros, de fato, né, os primogênitos, e existem os mais novos, que vão sendo agregados aí. Porque para pensar, vamos supor que eu tenho um filho com 10 anos, com 18 anos, e eu tenho um outro com 12. Esse de 18 vai receber o sacerdócio. Este de 18, a chance dele ter um outro filho primeiro como ele recebeu um sacerdócio, ele vai transferir o seu sacerdócio para o seu filho. E o seu filho para o seu. Então a tendência da organização familiar é ficar no mesmo tronco mesmo. A família gera em si mesma a primeira desigualdade entre os seus membros. A desigualdade entre aquela linha da família que herda e as linhas dos irmãos mais novos que não herdam.
Quando a família vai se desenvolvendo, desenvolve, cresce, surge uma primeira classe em desvantagem em relação ao tronco principal. Surge a primeira desigualdade. Primeira desigualdade. A desigualdade entre patrícios mais velhos e patrícios mais novos. Todos são patrícios, mas uns são mais velhos, outros são mais novos. E o sacerdócio vai passando pelos mais velhos. Imagine esta evolução na cidade, por exemplo. Tá? Vai imaginando. Mas não é só isso que tem na família, né? A gente viu nas outras aulas que na família tem uma outra figura também, popularmente conhecida como escravo, mas que pode ser chamado também de cliente. A gente viu que o escravo era uma espécie de prestador de serviços que agregava-se à família porque não tinha opção. A gente explicou por quê. E, mais, mesmo se o escravo depois se libertasse, ele não tinha para onde ir. Então ele acabava ficando na família com outro nome, o nome de cliente. Ademais, como o escravo ou o cliente participavam do culto, eles estavam sob a autoridade do pai. E assim sendo, os seus filhos também. Os seus filhos não nascem livres, nascem prisioneiros da autoridade do pater. Resultado: aquele tronco que nós já falamos dos patrícios mais velhos, também associa-se outros ramos, que são os das famílias dos clientes e dos escravos. No fundo, dos clientes, né? É o que se chama de clientela. A clientela vai se transformando numa classe numerosa. O que é a clientela? Simplesmente o filho, os filhos, é a família do escravo. A clientela é a família do antigo escravo ou do antigo cliente. A diferença entre escravo e cliente é que o cliente era o escravo liberto. Mas como ele não tinha para onde ir, ele continuava na família. A clientela era a família do cliente que ia sendo construída sob a autoridade do pater, porque não tinha para onde ir. Perceba, esta clientela, ela não é dona do culto. E ela não pode ser herdeira do culto. Ela se associa ao culto através do pai, mas ela mesma não tem culto. Por mais que um cliente vá subindo o ramo das suas famílias, ele nunca vai encontrar um pater para que ele possa justificar a herança. Portanto, para esta clientela, está proibida a possibilidade de ter ela controle dos frutos do seu trabalho, ter ela propriedade, ter ela mínimo de liberdade em relação ao pater. Por que liberdade? Porque o pater era a autoridade máxima, ele poderia casar os membros da clientela. Ele controlava isso também. Então perceba que a religião antiga, a antiga família, a antiga cidade, cria uma segunda desigualdade. Desigualdade mais grave, inclusive, entre patrícios e seus clientes. Tá? Agora, nenhuma dessas classes
A vantagem que ainda tinha essas classes é que pelo menos elas estavam associadas ao culto. A questão aqui é que a antiga moral familiar acaba criando e produzindo uma outra classe que estará completamente à margem deste sistema, que é a chamada plebe, os plebeus. Quem são os plebeus? Da onde foi produzida esta classe chamada plebe? A plebe é o resultado da aplicação das leis da antiga religião doméstica. A plebe é o resultado da aplicação das leis morais da antiga religião doméstica. Essa é a plebe. Explique-se, Leonardo. Eu explico. Quem vai compor a plebe? Número 1. Por exemplo, filhos bastardos. Um filho que nasceu fruto de um adultério, por exemplo. O adultério era considerado impuro. Ele maculava a religião doméstica. Ele maculava a autoridade do Deus. Ele maculava a autoridade do casamento. Então, o pai deveria expulsar o filho produto do adultério. Este filho expulso era um bastardo. Era o que se chama de filho bastardo. O filho bastardo é o filho que nasceu na família, mas foi expulso pelo pai. Ele foi expulso pelo pai por quê? Porque foi o fruto de um adultério da mulher, a mulher que transou com outro cara. Pode também ter sido expulso da família porque não respeitou as regras familiares. Fez qualquer coisa, né? Lembrem-se que o pai de família era o juiz da família, era o chefe da família. Ele poderia expulsar seu filho por qualquer motivo. Ele era a justiça, ele era a lei. Ele expulsa o seu filho. Esse filho expulso, filho bastardo, ele vai ficar completamente à margem. Por quê? Porque expulso dessa família, ele não pode se agregar a outra. Ele fica à margem, ele fica fora dos muros sagrados da cidade, fora da proteção dos deuses da cidade. Ele fica à margem do sistema. Aliás, não só ele, qualquer um que era expulso da família. Qualquer um que era expulso da família. Depois, quem mais foi compor a plebe? Clientes que não aceitavam a dominação dos seus patrícios. Né? Porque eu acabei de falar aqui, os patrícios estavam numa situação em que eles não podiam ter propriedade, eles trabalhavam e a renda do seu trabalho ia para o patrício, eles não podiam casar sem a anuência do patrício, eles estavam restringidos por uma série de regras. Seus filhos eram propriedade do patrício e não deles. Então você vai achar o quê? Você acha que não teve cliente que mandou o seu patrício tomar no cu? Claro que teve. Esse cliente deu uma carta escrito foda-se pro patrício, falou assim, olha, não quero ficar sob essa autoridade. Foi embora. Foi embora, saiu da família, abandona a família. Esse cara que abandona a família, ele deixa também os deuses domésticos. Perceba, não era fácil essa decisão do cliente, porque, bem ou mal, ele estava pelo menos sob a proteção de um Deus. Abandonando a família, ele estaria à sorte. Tinha situações que eram tão drásticas que compensava.
o risco. Valia a pena. Esses clientes que abandonavam a família ficavam também à margem da cidade, à margem do terreno sagrado, das muralhas sagradas. Ficavam fora da cidade sagrada. E por fim, fora da cidade sagrada também, ficam as populações que eram conquistadas pela cidade, subjugadas pela cidade. A cidade vai lá, conquista uma população. Ela não pode integrar os membros da população no seu culto. Quando muito, ela transformava alguns em escravos, tudo bem. Mas a maioria ela não pode integrar no seu culto. Então esses passam a ficar à margem. Você imagina que o número de clientes desgostosos e o número de filhos bastardos deveria ser grande. Porque as regras da família eram muito rígidas, eram muito rigorosas. Por muito pouco o pai expulsava alguém da família. O rigor era muito grande. Então, ao longo do tempo, você imagina, esses clientes que abandonaram a família, esses filhos bastardos, eles vão se unindo a outros fora da cidade, vão tendo filhos e vão tendo suas famílias. O resultado disso é que com algum tempo deste processo, a cidade grega vira uma cidade dupla. Uma cidade dupla. De um lado da cidade está a cidade sagrada. A cidade dos patrícios, dos clientes que ainda estão lá. A cidade dos deuses, a cidade da justiça, a cidade das leis, a cidade da organização, do governo, do culto. E de outro lado, a cidade marginalizada, a cidade afastada do culto. A cidade à margem, a cidade não religiosa, a cidade expropriada da religião doméstica, a cidade onde as leis do culto não valem, não atingem, não buscam, não alcançam, a cidade que não tem direito à justiça. Eu tô falando de lá, viu? Se você fez algum paralelo com nós aqui hoje, só coincidência da minha parte, não tem nada a ver com isso. É lá que eu tô falando, viu? A cidade grega e a cidade romana tornam-se uma cidade dupla, pela própria evolução do sistema, pela própria evolução das leis, pela própria aplicação das leis da família e da cidade, ela se torna dupla. De um lado, aqueles que estão no culto. De outro, aqueles que foram expulsos do culto. Aqueles que estão no culto têm governo, têm justiça, têm leis, porque são todas elas oriundas do culto. Os que estão à margem, a lei desta cidade não atinge a eles. A justiça dessa cidade não atinge a eles. Eles não têm cidadania. Eles não têm direito político. Eles não têm propriedades reconhecidas. Nem no exército eles entravam. Nem no exército da cidade eles entravam. Eles não têm lar. Não têm direito para eles. Não têm ritos. Não têm fórmulas. Eles não participam dos banquetes fúnebres. A cidade grega, a partir do desenvolvimento
da antiga moral e das antigas leis da família se torna uma cidade dupla. De um lado, aqueles que ficaram no culto. De outro, aqueles que foram expulsos ou saídos ou saíram do culto. Ou não puderam entrar, no caso das populações vencidas. De um lado, a cidade dentro do culto. De outro, a cidade fora do culto. De um lado, a cidade sagrada. De outro, a cidade profana. É assim que era. Esse era um quadro bem geral das cidades gregas e romanas nessa época. Mais ou menos 7, 8, século 7, 8 a.C. Era mais ou menos assim. Se você estiver fazendo algum paralelo com os tempos de hoje, pode fazer. Pode fazer. Os caras estão há 2.500 anos atrás. Hoje nós temos igual, né? Esse nosso país aqui é a mesma coisa. É uma cidade do direito e uma cidade que não tem direito. É uma cidade que tem justiça, outra que não tem. Não é assim que funciona aqui também? Lá também era assim. Bom, então com esse quadro social na cabeça, você pode imaginar que quando eu digo que o antigo regime da família ele vai ser destruído, é óbvio que quem vai buscar destruí-lo é a parte da cidade que está à margem. À margem. É óbvio que você tem aí 3 classes que não têm interesse na permanência, na existência das regras do culto, como elas são. Quer dizer, o que eu quero dizer é, existem 3 classes nesta formação que estão insatisfeitas de algum modo com o estado de coisas. Quem são essas 3 classes? Primeiro, são os ramos mais novos dentre os patrícios. Segundo, os clientes. Terceiro, a plebe. Essas 3 não estão contentes com a forma como a coisa está andando. São essas 3 que vão comandar as revoluções que vão, aos poucos, minando o poder da antiga família e dessas antigas regras. Agora, não sejam ingênuos. Essas classes que eu citei, elas só vão lutar no estrito limite do seu interesse. Então, quando essas 3 classes vão buscar uma mudança, uma revolução naquele modo de sociedade, elas estão lutando pelos seus interesses. E elas vão fazer a revolução dentro desse esquema. Então vamos ver como isso aconteceu. Vejam só. Nós vamos aqui acentuar 4 grandes revoluções que passaram as cidades nesses períodos. Essas 4 grandes revoluções vão abalar a antiga força moral da família, do pater e de todas as instituições que estavam à sua volta. Vamos lá. A primeira revolução que aconteceu nessa cidade, ela envolveu os patrícios do ramo mais novo e os patrícios do ramo mais velho. Os patrícios do ramo mais velho, eles condensavam a sua autoridade numa figura chamada de rei. Quem é o rei? É o herdeiro
do sacerdote, do sacerdócio. Era o sacerdote da cidade. E, portanto, tinha também o poder judiciário e o poder político. Isso era o rei. O rei era a própria expressão daquele antigo pater, subjugando todos aqueles que estivessem à sua volta. O rei, ele era a própria expressão da transferência do culto de pai para filho mais velho. Portanto, ele era o próprio representante do ramo mais velho dos patrícios. À figura do rei se opôs uma classe que nós vamos chamar de aristocracia. Quem é a aristocracia? São os outros irmãos. São os irmãos mais novos. Porque note, o rei, ele não era escolhido por sorteio entre a aristocracia. E nem por voto, né? Ele era escolhido por ser o herdeiro natural. Era o pai que passava para o filho, que passava para o filho, que passava para o filho. Aliás, não tinha nem escolha. Era algo natural. Foi um desenvolvimento natural da figura do pai na família para a figura do rei na cidade. Só muda o nome e a quantidade de pessoas envolvidas. Mas a forma da estrutura social é a mesma. Ora, a aristocracia é o grupo de irmãos, e eu estou usando irmãos aqui somente para que vocês entendam, mas isso já se tornou uma classe, com todos os seus ramos, etc. É a classe que representa os irmãos da antiga família e que está insatisfeita de ver que ela não tem acesso ao poder político. Só o ramo principal tem. Então a primeira revolução que vai ser feita é nesse tangente. Qual vai ser a revolução? O rei vai perder o direito de primogenitude. Então veja, e eu quero que vocês marquem isso com atenção. A aristocracia, e aqui é a aristocracia religiosa, ela é religiosa, né? A sua aristocracia é religiosa? É o fundamento dela? A aristocracia, ela quer a revolução, mas ela não quer uma revolução total. Ela quer a revolução dentro do seu campo de interesse. Qual é o seu campo de interesse? Conseguir acesso. Para quem? Para todos? Não, para ela. Para ela, lógico. Então, a aristocracia, ela luta para destruir não a antiga religião, não a antiga moral familiar. Ela luta para destruir simplesmente aquilo que lhe atrapalha, que é o direito de primogenitude, que era uma parte daquela antiga moral, mas não era toda. E ela destrói. Ela destrói. Ela derruba o rei. Quer dizer, derruba. Isso é uma luta. Em algumas cidades ela vence, em outras ela perde. Mas quando ela vence, ela destrói o direito à primogenitude. Mas ela não queria destruir a antiga moral de família. Só não queria o direito de primogenitude. Acontece que, quando ela destrói esse direito, ela acaba destruindo um dos fundamentos da antiga
religião doméstica. Então ela fragiliza essa crença. Indiretamente, sem querer. Ela queria, sim, participar do jogo político. Então, a primeira revolução, ela aconteceu ela aconteceu com o rei, representante do ramo mais velho, lutando contra os ramos mais novos, os aristocratas. Os aristocratas tinham poder? Tinham. Muito poder. Nesta época, eles já tinham conseguido, por exemplo, acesso a algumas propriedades, não obstante a regra antiga de que só o pai teria as propriedades. Eles já tinham. Eles tinham poder. Eles tinham todo um grupo de clientes, de escravos subordinados a eles. Lembre-se, a estrutura cresceu muito. Não estamos falando aqui de 10, 15 pessoas. Estamos falando de uma classe social. Do outro lado, você vai falar, pô, mas o rei está sozinho. Ele está sozinho. O que o rei começa a fazer? O rei começa a dar benefícios para plebeus e clientes se aliarem a ele. Como ele não pode se escorar na aristocracia que está contra ele, ele se escora nas outras classes sociais para contrabalancear a luta. Por isso é que eu digo, em algumas cidades o rei ganhou, em outras ele perdeu. O golpe da aristocracia é o golpe no direito de primogenitude, mas buscando manter a antiga moral religiosa. Quando o rei começa a se aliar a plebeus e a clientes, a aristocracia teme que esta aproximação leve à destruição daquela antiga moral, que não era o que lhe interessava. Então aí ela toma o poder. Aí ela toma o poder e destitui o rei. Esse processo demorou mais, demorou menos, foi sangrento em alguns lugares, foi, digamos, demorado em outros, mas ele acabou acontecendo em todas as cidades. Ou quase todas, né? Nunca dá para afirmar que é todas. Perfeito? Ficou bem clara a primeira revolução? Certo. Passemos à segunda revolução. A segunda revolução, ela compreende, de um lado, a aristocracia que assumiu o poder, esta aristocracia que acabou de assumir o poder, depois de derrubar os reis, e de outro lado, os clientes. Como é que os clientes tinham virado clientes? Ou seja, como é que os clientes tinham se associado à antiga família? Eles tinham se associado, por quê? Porque não tinham escolha. Eles precisavam fazer parte da família para trabalhar para ela. E assim eles passavam a trabalhar somente para ela. Mas trabalhar aqui não envolvia um pagamento. Eles eram escravizados. Ao longo do tempo, surge a clientela, num processo que nós já explicamos no começo da aula e na aula passada. Pois bem, o fato é que quando as famílias se juntam em tribos, depois se juntam em cidades e passam a conviver mais perto uma da outra, também vem com elas todos os seus clientes, toda a sua clientela, a clientela de cada família. E esta clientela passa a entrar em contato com a outra clientela da outra família e com as outras também. A cidade ela oferece
à clientela uma dupla vantagem. A primeira vantagem é a comunicação entre eles. Eles podem se comunicar e agora podem se organizar, trocar experiências. Mostrar, por exemplo, exemplos de sucesso, aspirar à liberdade. Eles passam a perceber a sua força. Passa na cabeça desses caras o seguinte: poxa, se nós somos em tão grande número, como pode um grupo pequeno nos dominar? É claro, isso não é no bar de um dia para o outro, né? Isso vai aflorando. Ao mesmo tempo, a cidade começa a oferecer alternativas para os clientes. A cidade não é um lugar onde você precise apenas depender da família. A família ainda é muito forte, mas a cidade passa a oferecer uma alternativa à família. Portanto, agora, os clientes passam a ter bons motivos para não mais abaixar a cabeça diante dos seus patrícios. E é assim que eles fazem. Apenas alguns anos para que eles percebam a força que têm. E aí, inicia-se uma luta pela conquista de direitos. Quando a gente fala de uma revolução, de uma luta social, é importante que você saiba que essa luta, ela não precisa necessariamente ser sangrenta ou ser assim apocalíptica, não precisa ser assim. Os processos históricos não acontecem assim, em geral. São poucos os episódios de rompimento, realmente. O que se tem muito são mudanças graduais que vão forçando a outras. E é assim que acontece com os clientes. Os clientes, a pouco, começam a conquistar direitos e vão cada vez exigindo direitos mais ousados aos olhos dos patrícios. Primeiro, os clientes exigem uma parte do fruto do seu trabalho. Depois, eles exigem propriedades. Os patrícios resistem, mas os clientes conquistam. Aí os patrícios o que fazem? Obrigam os clientes a pagarem tributo. Tá bom, eu te dou a terra, mas você me paga um imposto aí, você me paga um tributo. Me paga aí uma parte do que você produz. Os patrícios exigem dos clientes tributo. Os patrícios exigem pesadas contrapartidas, mas os clientes agora já têm a propriedade. E por fim, com um legislador, que nós vamos ainda falar mais para frente, chamado Solon, os clientes conquistam a propriedade definitiva, inclusive com o amansamento daqueles tributos. Solon faz a reforma legal que incluía os clientes como possíveis proprietários de terra. Com Solon, agora aqueles clientes podem ser propriedades de terra. Mas o patrício não tem poder sobre o cliente de escravizá-lo, por exemplo, por causa de uma dívida. É claro, Solon não fez isso por humanismo. Solon fez isso, não dá para dizer a pedido dos patrícios, mas fez isso em nome dos patrícios. Por quê? Porque a cidade estava uma zona, existia uma crise tremenda, a luta que existia entre patrícios e clientes era uma luta sangrenta, horrorosa, era uma pancadaria sem limites. E é claro, as coisas mudam numa sociedade quando o bicho pega, não quando está todo mundo manso. Então, diante de uma crise de confronto social,
Surge Solon com uma proposta que concede direito aos clientes para que eles possam, para acalmá-los um pouco. Sempre é assim. Sempre é assim. Certo? Mas enfim, colocando aqui o essencial, essa segunda revolução tem, de um lado, a aristocracia, proprietária de terra e dos clientes. De outro lado, clientes que buscam o direito e conquistam o direito de ter propriedades e o direito de serem donos do próprio corpo, de não poderem ser escravizados por dívidas que eles tenham eventualmente com patrícios. Segunda revolução. A terceira revolução que vai acontecer, vocês já imaginam quais são. É a revolução que vai opor os patrícios, a aristocracia da cidade, aos plebeus. É a terceira revolução. Esta daqui é a revolução mais dramática, mais drástica, mais feroz. É a revolução que mais vai mexer com a antiga moral da família. Veja, a primeira revolução, ela destrói o direito à primogenitude. A segunda revolução, a dos clientes, inclui como proprietários pessoas que não poderiam, pela antiga moral religiosa, serem proprietárias. Esta terceira revolução vai incluir a plebe na cidade, não sem antes muita luta, muito drama, muito choro, muitas lágrimas, muita destruição, muita gente morta, não antes sem muito sangue ser derramado. A revolução que colocou a plebe na cidade foi demorada e dramática. Foi um golpe firme na antiga moral familiar. Um daqueles que qualquer boxeador fica tonto. Fica tonto. O que significou essa revolução? Significou o seguinte. O que você tinha? A cidade santa e a cidade profana. A cidade sobre a égide, a proteção do Deus da cidade, dos deuses da cidade, e a cidade expulsa. E a cidade excluída. Sabe o que aconteceu? A cidade excluída entrou na cidade santa. Acabou. Como que ela entrou? No pau? Em alguns lugares, sim. Mas a maioria das vezes, ela entrou quando começou a conquistar direitos que antes eram propriedades exclusivas dos cidadãos da cidade, dos patrícios. Então veja, de início, o que fez a plebe para ser representada? Na ânsia de ser representada, o que fez a plebe? Elegia tiranos, quando era possível. Ou, sem eleger, né? Eleger aqui não se trata de um processo eleitoral. Eleger é dizer, aquele cara é o nosso líder, e ir lá e tomar o poder. Isso é eleger um tirano. Não é eleição. É você escolher um líder que não tem nenhuma raiz religiosa e ir lá e tomar o poder. Isso é tirano. Isso é tirano. Da onde que vinham esses tiranos em geral? Muitas vezes eram pessoas da própria aristocracia que, insatisfeita com o espaço que tinha no poder, viravam de lado e
passavam a apoiar os plebeus, que o nomeavam tirano, e aí conquistavam o poder. É assim. Nossa, mas isso não falta na história dessas cidades. Não faltam tiranos. São membros da aristocracia que estão insatisfeitos porque gostariam de ter mais poder. Era uma luta. A aristocracia começou a lutar entre ela. Assim que conquistou o poder, aliás. Assim que tomou o poder lá dos reis, a aristocracia começou a lutar entre elas. Nessa luta, eventualmente um dos membros insatisfeitos com o resultado da luta vai lá para os plebeus e fala: olha, se vocês me colocarem ali, eu dou terra para vocês. Pronto. Foi assim que a plebe, no começo, se viu representada. Se viu entrando na cidade santa. Foi assim que a plebe forçou, no começo, a sua entrada na cidade santa. Elegendo tiranos, pessoas da aristocracia que queriam o poder. Aí é um acordo, né? Eu quero o poder, vocês me dão o poder, eu dou direitos para vocês e pronto. Então o que tem disso é fantástico. Tiranos que sobem lá, aí sobe, a primeira coisa que o cara faz é distribuir terras. É assim. Para os plebeus, sabe? Dar títulos de propriedade. Aí depois eram abolidos os títulos. Era assim. Era uma farra. Era uma luta mesmo, né? Era uma luta. Depois, a plebe passou a não precisar mais recorrer a esses tiranos. Por quê? Porque houve uma questão muito interessante. Desenvolveu-se com mais afinco nas cidades o comércio e a indústria. E aí quem comerciava não eram os patrícios, eram os plebeus. Por isso é que o comércio ele começou como uma atividade indigna. Era pouquíssimo reconhecida. O que era reconhecido como o exemplo de nobreza era o contrário do comércio. Era o ócio. O ócio. E qual é o contrário do ócio? É o negócio. Negócio, a negação do ócio, que é o comércio. Fazer comércio. Quem vai fazer comércio e indústria? Os plebeus. Os plebeus enriquecem. Passa a haver uma situação muito curiosa. Os patrícios tinham o poder político, mas eles eram uma espécie de, sei lá, como que eu vou falar isso para não ofender ninguém? Eles eram uma espécie de nobreza falida. Eu ia falar uma coisa, eu não vou falar. Eles eram uma espécie de nobreza falida. Eles tinham prestígio, tinham poder político, mas não tinham riquezas. Não tinham poder econômico. E do outro lado, ou, assim, alguns tinham, outros tinham, mas de forma geral, você tinha uma classe fora da cidade que tinha também poder econômico. Não toda, não eram todos os plebeus, é claro. Destaque-se uma elite. A própria plebe se divide numa elite de plebeus ricos. Plebeus ricos, que passam a exigir uma entrada na cidade. Então é lógico, não seja ingênuo. Quando eu digo a plebe entrou na cidade, nós estamos falando de quem? Daqueles plebeus que conseguiram enriquecer com o comércio e com a indústria e que exigiram direitos. Mas é claro, quando eles fazem isso, a plebe vai junta, porque a plebe se sente representada por eles. Certo? Mas veja, essa autoridade dos plebeus ricos é a autoridade que não é mais fundada na religião. Esse é o ponto-chave. Esse é o golpe que a antiga moral religiosa recebe. Ascende ao poder uma classe que não é fundada na religião.
é fundada no poder econômico. E essa classe vai lutar por direitos e vai ganhar direitos. Ela começa, por exemplo, ganhando direitos naquilo que era uma espécie de símbolo de nobreza, o exército. Mais especificamente, a cavalaria. A cavalaria no exército era ocupada pelos patrícios. Quando muito, os plebeus eram impedidos de entrar no exército e depois conseguiram entrar, mas ocupavam as posições mais inferiores do exército. A infantaria, no caso, por exemplo, da marinha, aqueles marinheiros que ficavam remando, era isso. Mesmo o desenvolvimento do próprio exército faz crescer a importância dessas classes. Eu poderia lembrar, por exemplo, o desenvolvimento de uma arma de guerra naval chamada trireme. O trireme era um barco gigante, um navio de guerra. E o trireme tinha algumas armas. A principal arma do trireme era que na ponta do navio tinha uma espécie de barra de bronze que batia nos outros barcos e destruía o barco no meio. Essa era a arma do navio, do trireme. O trireme era um navio, ele era construído para ser o mais rápido possível, e a grande arma que ele tinha era a colisão, como se fosse um trator, um tanque, vai. Ele ia e batia no outro barco. Para ele ser rápido, ele precisava de navegadores. A importância destes remadores cresceu. Veja como esses detalhes, essas sutilezas são engraçadas na história. Quando os marinheiros, os remadores se tornam mais importantes, torna-se mais importante a condição de plebeu, porque eram os plebeus que ocupavam essas posições. Veja a história como é sutil. Mas ainda faltavam 2 pontos chaves para serem conquistados pelos plebeus, que vai marcar a entrada dos plebeus na cidade. Era a propriedade e o culto. E é claro, os patrícios vão defendendo aquilo que para eles é mais sagrado. Então, a última coisa que eles vão perder é o culto, que aquilo é o mais sagrado para eles. Primeiro eles perdem a propriedade, o direito de ter a propriedade exclusiva, né? E por fim vão perder o culto. Aonde é que os patrícios vão perder a propriedade, por exemplo, na Grécia? Na Grécia, patrícios perdem a propriedade com as reformas de Solon. As reformas de Solon. Eu já disse sobre os clientes. Solon não dá o direito político de ter acesso à propriedade apenas para os clientes. Ele dá para os plebeus também. A grande reforma de Solon foi mudar o fundamento da propriedade. A partir de Solon, está cristalizado que a propriedade não mais se funda no poder religioso, e sim no poder político. É Solon que dá o direito de todos acessarem a propriedade, inclusive plebeus. Então esse é o primeiro grande passo, não só da inclusão da plebe na cidade, como da destruição da antiga moral. Destruiu simplesmente o fundamento da propriedade.
Mas não para por aí. A plebe, quando conquistou isto, ela amansou um pouco. Mas poucos anos depois, ela, percebendo a sua força, se rebelou novamente. E ela percebeu em Solon uma espécie de tentativa de manutenção da ordem. Dessa maneira, vamos dar a mão para que não precisemos dar o braço mais adiante. A plebe percebe isso e exige o braço. E como ela exigiu o braço? Como ela exigiu mais direitos? Qual era o direito que faltava a ela? O direito ao culto. Solon deu a todos propriedade, mas faltava ainda o culto. Os plebeus não tinham acesso ao seu culto. Pelo menos não tinham o reconhecimento do seu culto. Faltava o acesso ao culto. Para fazer isto, a plebe faz chegar ao poder um tirano chamado Pisístrato. Isso tudo na Grécia, tá, gente? Isso tudo na Grécia. Faz chegar ao poder Pisístrato, que dá os primeiros passos para esta decisão. Depois a plebe tira Pisístrato e põe um outro chamado Clístenes. E é Clístenes quem faz uma mudança fundamental. Lembram-se daquelas antigas tribos? Lembram-se que aquelas tribos eram organizadas em torno da sua autoridade religiosa? Clístenes reestrutura estas tribos e faz dessas tribos autoridades administrativas. Agora passarão a se chamar demos. E qual é a grande coisa do demos? É que essas novas regiões administrativas passam a incluir os plebeus. E mais, os demos agora têm o seu culto, como tinham as antigas tribos, mas este culto é para todos. O culto dos antepassados patrícios, na Grécia chamado de eupátridas, ele passa a não ser mais o culto exercido, passa a ser substituído pelo culto a Zeus, pelo culto a Apolo, culto a esses deuses. Esses deuses passam a ser a razão do culto. E são esses deuses que podem ser cultuados por todos, porque Zeus e Apolo não são antepassados de ninguém. De família nenhuma, de tribo nenhuma, de grupo político nenhum. Então, Clístenes simplesmente dá um culto para que os plebeus possam se identificar. E o culto a Zeus ou a Apolo, que simboliza a ordem dos dois, a famosa harpa de Apolo, simbolizando a ordem universal, serão os cultos a partir desse momento. Os objetos de reverência, né? Veja que mudança fantástica marca essa entrada da plebe. A plebe entra
ela entra no exército, desvirtua o fundamento religioso que havia nas posições mais importantes no exército. Depois ela entra na cidade, consegue a propriedade, depois ela ganha um culto. Ela integra um culto. Não é que ela ganha um culto para ela. O culto passa a ser para todos, veja. Não é que existe mais um culto para o patrício e outro para o plebeu. Não, o culto é comum das duas classes. Aquelas duas cidades que existiam agora se transformam em uma. Veja, esse negócio de duas cidades é grave, viu? Em Roma, essa coisa foi tão complicada, essa divisão entre duas cidades foi tão drástica, que as duas classes tinham assembleias separadas. Assembleias separadas. Os patrícios tinham a sua assembleia, decidiam e os seus decretos valiam entre eles. Os plebeus tinham a sua assembleia, decidiam e os seus decretos valiam entre eles. Pergunta, por curiosidade, como é que chamavam os decretos oriundos da assembleia da plebe? Chamavam-se plebiscito. Plebiscito era a decisão que a assembleia da plebe tinha tomado. Isso é o plebiscito. Não é engraçado como as coisas vão evoluindo na história? Plebiscito é a decisão da plebe, a decisão dos excluídos, a decisão dos afastados, a decisão da cidade aleijada. Plebiscito. Diz muito, né? Diz muito sobre o nome que foi escolhido. E diz muito sobre a nossa importância no poder político hoje, né? Enfim. Em Roma, reforma semelhante ocorreu. Em Roma, por exemplo, a plebe exigia que as leis romanas fossem aplicadas para ela também, porque só eram aplicadas para a cidade santa, porque a lei era um fruto da religião. A plebe exigia a aplicação daquelas leis para ela também, sobre ela também. A plebe não exigia o direito de ter suas leis. Ela exigia o direito de participar das leis da cidade, dos patrícios, que eram privativas deles. A plebe não aceitava que os plebeus fizessem um código ou escrevessem um código de lei que vigorasse sobre todos eles. A situação era insustentável. A luta era permanente. E num ponto de ruptura, num ponto assim de limite, uma atitude foi tomada. Qual? Os patrícios não aceitavam que plebeus escrevessem leis porque leis eram sagradas. Só poderia ser escrita por chefe de culto. E plebeus queriam e lutavam por isso, queriam participação nas leis. Como isso foi resolvido? Os patrícios escolheram 10 entre eles, os chamados decênviros, escreveram um código de leis que valeria para todo mundo e submeteram à aprovação da plebe que o aprovou. Esse código de leis ficou conhecido como Código das 12 Tábuas. É assim que surgiu. Código das 12 Tábuas. Você sabe que no início era Código das 10 Tábuas, né? Porque eram 10 os decênviros, cada um escreveu uma tábua. Cada um escrevia sobre um assunto. Depois, encaixaram mais 2 tábuas aí, no meio do caminho. Fato é que o Código das 12 Tábuas
colocou pela primeira vez na história romana patrícios e plebeus sob a autoridade de uma mesma lei. Que foi uma revolução espantosa. Por quê? Porque plebeus não faziam parte do culto. No entanto, eles estavam sob uma mesma lei. Sinal de que a autoridade religiosa já não vigorava mais. 12 tábuas foi um código que teve seus fundamentos políticos e sociais, não religiosos. Perceba como, aos poucos, a antiga religião vai sendo atacada. Aos poucos, plebeus acessam a legislatura, tudo que o patrício temia. Aos poucos, plebeus conseguem consulados. Consulados era o cargo máximo. Existiam 2 cônsuls. Depois, os plebeus conseguem obrigar que um dos cônsuls fosse necessariamente plebeu. Os plebeus conquistam um cargo apenas para eles, o chamado tribuno da plebe. O tribuno da plebe era uma espécie assim de... Não tem paralelo, não existe paralelo com a figura do tribuno da plebe. O tribuno da plebe ele não pode criar leis, ele não tem um poder direto político, mas ele é simplesmente um fulano eleito no meio da plebe, é um plebeu. Ele é um fulano que tem autoridade máxima sobre todo mundo, inclusive sobre o cônsul, inclusive sobre patrícios. É uma coisa assim que não tem paralelo na história de hoje. É como se os pobres elegessem um fulano chamado tribuno da plebe, elegessem um fulano que ficaria andando pela cidade assegurando que nenhum plebeu estaria sendo explorado ou maltratado. É isso. Era uma figura sagrada, uma figura onipotente na cidade, tribuno da plebe. Foi um cargo conquistado pelos plebeus. É uma espécie de censor, no sentido moderno do termo. Uma espécie de disciplinador moral cotidiano. Ele tinha autoridade sobre os patrícios e sobre cônsuls. Ele não governava. Ele tinha autoridade ali, concretamente. Se um cônsul mandasse prender um plebeu, o tribuno poderia soltá-lo. Essa era a figura do tribuno da plebe. Outra conquista dos plebeus. E por fim, os plebeus conquistam acesso ao cargo de pontífices. A religião. Você pode imaginar qual é o impacto que isso teria na cabeça de um patrício? Você imagina uma família tradicional, um patrício tradicional, ainda resgatando aquela coisa de culto ao pai, culto ao chefe de família, culto aos antepassados mortos. Você imagina uma família assim. De repente, o culto da cidade está nas mãos de um plebeu. É como se estivesse na mão de um estranho, de um estrangeiro. Você imaginou o que seria isso na cabeça de um patrício? As 12 tábuas foram revolucionárias. Elas revolucionaram a coisa toda. Elas mudaram a cara da cidade. Para princípio de conversa, as 12 tábuas transformaram o direito em algo público. Público. Vocês lembram que o direito era privado aos cidadãos da cidade, significa aos patrícios. Ele vira direito público. Com as 12 tábuas, olha a revolução, hein? A lei não é mais fundada na religião, é fundada no caráter social e político. Ou seja,
é fundada na vontade popular. Pela primeira vez na história de Roma, uma lei não é feita pelos deuses e por causa dos deuses. Uma lei é feita por causa da população. O princípio do governo não é mais a autoridade religiosa. É o interesse mútuo. É o interesse público. É o interesse público. Pela primeira vez na história de Roma, pelo menos, os homens passam a governar o próprio destino. Os homens deixam de entregar o seu destino na mão de Deus para governar-se. O governo não é mais a representação de um Deus. A lei não é mais a fórmula resultado do culto de um Deus. A lei é a vontade da maioria. E o princípio de governo é o interesse público. Homem governando homem. Pela primeira vez. Quando isto é mudado, a forma de eleger representantes do governo passa a ser diferente. O que antes era hereditário, ou o que antes era sorteio, com as implicações que a gente já viu que era sorteio, que era no fundo a decisão dos deuses, agora surge uma outra instituição, o sufrágio, o voto, a votação. Agora não é mais o Deus que vai escolher o nosso destino. Nós vamos nos juntar, junta aí, e vamos votar. Veja que processo espantoso de mudança. Agora não é o pater que vai chegar, vai dizer X e todo mundo vai abaixar a cabeça porque ele é o sacerdote. Não. Agora nós vamos votar para ver quem vai ser o cara aí, o comandante, o governante. Isso era impensável na família antiga. Imaginou? Os filhos e a mulher elegendo quem seria o sacerdote. Isso era impensável. Mesmo depois na cidade com o sorteio, também impensável. Como os homens podem entregar sua decisão para eles mesmos? Entregue para Deus. Agora, com o sufrágio, homens decidindo sobre homens. Vamos decidir entre nós para vermos como nós vamos conviver? Vamos decidir entre nós como vamos conviver? Como dizia o Lúcio Ferri, qual é a melhor maneira de conviver? Passa a ser assim. E por fim, a aristocracia religiosa perde sua força e dá lugar a uma aristocracia de riqueza. Quando plebeus tomam o poder na cidade e entram na cidade, eles não só submetem a aristocracia religiosa, destruindo suas instituições, como também eles acessam o governo. Mas é claro, quem da plebe acessa o governo? Um pequeno grupo. A plebe não passa a governar como conjunto. Não há uma transição aqui direta para a democracia, que é o governo da plebe. Não. Existe um intermediário, a aristocracia de riqueza. Os mais ricos. Quem eram os mais ricos? Eram os plebeus mais ricos.
eles passam a controlar o poder político. Os limites que antes os excluídos tinham eram os limites religiosos. Os excluídos não podiam fazer parte do governo porque não são da religião dos chefes. Agora esses limites são outros. A forma de exploração muda. Agora não é mais religioso, é econômico. A aristocracia de riqueza institui o sufrágio, o voto, mas obriga que para que você vote, você tenha uma quantidade mínima de recursos. A aristocracia de riqueza cria um censo. Ela cria um limite de riquezas. Você só pode votar se você tiver uma certa quantidade de riquezas. Você só pode acessar o Senado se você tiver uma grande quantidade de riquezas. Você só pode acessar cargos públicos se já tiver riquezas. A transição da queda, da queda da aristocracia religiosa, da antiga moral, para a ascensão da plebe, não é uma ascensão da plebe inteira. Um grupo pequeno, uma aristocracia de riquezas, toma a frente, toma o poder e institui regras para se perpetuar no poder, restringindo novamente o acesso. É que agora a restrição não é de caráter religioso, é de caráter financeiro, econômico, né? Econômico. Os excluídos agora são os pobres. Antes, os excluídos eram os não da religião oficial. Agora são os pobres. Não é curioso os caminhos da nossa história? Passa a existir um governo exclusivo dos mais ricos. Um governo exclusivo dos mais ricos. Só quem tem dinheiro acessa o governo e os cargos públicos. Este foi o efeito, a consequência da queda da antiga moral. E aí, passamos à quarta revolução. A quarta revolução, e a última revolução aqui da nossa aula, ela tem dois momentos. O primeiro momento é o momento em que a plebe conquista o poder político de participar das decisões. E segundo, o momento em que a plebe busca a igualdade econômica e não só o direito puro. Vamos explicar. Qual é o estado de coisas depois que a aristocracia religiosa foi destronada? A sociedade está assim. Os líderes da plebe, os mais ricos, formaram um grupo e conquistaram o poder. E agora eles se fecharam no poder e criaram regras, censos, para manter o poder no seu grupo. Censo que era tão restritivo quanto fosse possível para que os pobres não o acessassem. Certo? A primeira coisa que terão que fazer os pobres é lutar contra esse poder. É lutar pelo direito de conquistar direitos políticos. É lutar pelo direito de poderem ser eleitos, acessar um cargo público, votar, participar da assembleia, sem ter um galo no bolso.
assim eles fazem. Não sem muita luta, controvérsia, tempo. Quando os plebeus destroem esta república censitária instaurada pela aristocracia de riqueza, eles inauguram a democracia. O que é a democracia? É a forma de governo onde todos podem participar do governo. Todos, é claro, todos os cidadãos não estão incluídos aí. Mulheres e escravos, porque não são cidadãos. Estão ainda sob a autoridade de cidadãos. Veja o resquício da antiga religião. Mas agora aqui, cidadãos compreende os antigos patrícios e plebeus e compreende ricos e pobres. Todos podem participar. Este é o famoso período da democracia. A democracia grega. Então a democracia grega, ela tinha no seu órgão máximo a Assembleia Popular. A Assembleia Popular era aonde as leis que eram propostas pelo Senado eram discutidas, debatidas, defendidas ou atacadas, aprovadas ou rejeitadas. É nesse período que surgem os grandes oradores. Por quê? Agora, para você fazer valer o seu interesse, você precisa falar e convencer os seus pares na Assembleia. O momento do discurso na Assembleia é respeitado por todos. É muito engraçado a paciência e o respeito. Não é essa zona que é o Congresso, que você fala lá, o outro está falando no celular. Não. A Assembleia era uma coisa séria. Surge com a Assembleia a necessidade de você fazer valer os seus interesses através da oratória. Também acontece isso porque no judiciário daquela cidade, os casos passam a ser julgados por critérios humanos e não divinos. Não é mais assim, vamos fazer um teste para o Deus para ver quem tem razão e quem não tem. Quem tem o apoio divino e quem não tem. Não é mais assim. Agora são critérios humanos. Fala você, agora fala você. Ah, dou razão a você. Então, o discurso, a retórica, a oratória, a fala passa a ser algo fundamental para o cidadão. O cidadão deve aprender a falar, a se expor em público, a transmitir ideias, a convencer até, a persuadir seus pares. E é neste momento que começam a surgir os grandes oradores que cobravam pelos seus serviços, os chamados sofistas. Preparavam as pessoas, eram professores que preparavam as pessoas na arte da fala. Como se postar diante da Assembleia, como fazer o seu interesse valer, como ser perdoado ou condenar alguém num tribunal. A arte da oratória. Sofistas. Existiam grandes sofistas. Górgias. Nossa, falam que Górgias era capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa. Esse era o Górgias. Nós vamos falar dos sofistas na próxima aula. Vou deixar para lá. A ascensão da democracia nada mais é que o governo popular. Não é o governo popular, desculpe. É a extinção do critério econômico. Isso é a democracia.
No campo político, vejam bem. Não é que não vai ter mais ricos e pobres, tem ricos e pobres, mas extingue-se o senso, a censura econômica, do tipo, você é pobre, você não pode falar, não pode votar, não pode ser funcionário público. Isso acabou com a democracia. Esse é o primeiro momento que eu disse ali, lá atrás. O segundo momento é quando os pobres, mais do que os direitos políticos, querem conquistar também a igualdade econômica. Com a democracia, eles conquistam igualdade política. Todos podem participar da assembleia, etc. Agora eles querem conquistar direitos econômicos. Eles querem conquistar igualdade econômica. Porque os cidadãos mais ricos, mesmo que os pobres tenham os mesmos direitos que os ricos passam a ter vantagens. Eles podem ir todo dia à assembleia, que é uma coisa trabalhosa, eles podem ir fazer obrigações de cidadão, etc. Então, para que os pobres passem a usufruir da melhor maneira possível os seus direitos políticos, era preciso uma reforma econômica, era preciso que se encerrasse a desigualdade brutal de renda que existia ali. Como os pobres fazem isso? Recorrendo a tiranos. Recorrendo a tiranos novamente. Da mesma forma, né? Tiranos quem que era? Pessoas daquela aristocracia rica, que por qualquer motivo tinham se desentendido com alguém delas, saíram, ganhavam apoio das massas. Tiranos poderiam ser pessoas que falavam muito bem, se postavam muito bem na assembleia, convenciam a plebe. Tiranos eram apoiados pelos chamados demagogos. Os demagogos eram as pessoas que vão convencer a plebe, botar fogo, botar lenha na fogueira, né? Convencer a plebe, apoiam, buscam o apoio de tiranos. Os tiranos, muito bons no papo, ganham o apoio da plebe. A plebe os põe no poder, derruba em muitas cidades a democracia vira tirania e os tiranos dão dinheiro para a plebe, em forma de dinheiro mesmo, tiram propriedade dos ricos, dão para os pobres. Isso daí, nossa, toda hora acontece isso. Da mesma forma como acontecia lá antes com a propriedade, acontece aqui agora. Os tiranos eleitos pela plebe, eles passam a confiscar bens, a obrigar os ricos a pagar pesados impostos, quebram os ricos e transferem dinheiro para os pobres, uma espécie de Robin Hood. Então, esse é o processo todo, esse é o processo inteiro que eu acabei de narrar, de transformação das cidades gregas e romanas, a partir de uma cidade santa, o surgimento de classes que não concordam e não se dão bem com aquela estrutura. Primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, acaba a aristocracia, surge a democracia, e a democracia é derrubada pela tirania, pela ânsia que os pobres tinham de terem igualdade econômica. Elegem tiranos que vão tomar o bem dos ricos para dar para os pobres, para distribuir aos pobres. E aqui acaba a nossa quarta aula. Pois bem, essa aula foi pesada, foi complexa, portanto, não hesitem de fazer perguntas aí, se eu esqueci algum detalhe, se eu cometi algum erro, pode me corrigir, vai à vontade, vai lendo o livro. E, meu Deus, se quiser saber de alguma coisa, pergunte, tá bom? Estou muito contente com a resposta que vocês estão me dando aí sobre os vídeos e sobre o número de inscritos que está crescendo.
Tô surpreso, eu não fiz divulgação quase que nenhuma e as pessoas estão aderindo. Tô gostando muito disso, tá? Enfim, espero que tenha ficado claro o conteúdo da aula. Próxima aula, última aula sobre esse mini curso, que eu espero que esteja sendo proveitoso. E aí continuaremos expondo outros assuntos na escola de filosofia. Certo, povão? Olha, gente, obrigado pela atenção de todos. Tenham aí uma boa semana, né? E até mais. Obrigado.